Olá meninas, tudo bom? Hoje é 9 de novembro de 2019, hoje é sábado. Hoje nós estamos no nosso 48 dias do propósito Caminhada de Oração 5. O tema de hoje é Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, e Jeová Tissidikinu, que é nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Os textos-chave estão em Salmos 46, do versículo 7, e Jeremias 33, 16. Eu resolvi colocar, irmãos, esses dois nomes de Deus junto, porque eu acho que eles caminham junto, o Senhor dos Exércitos e o Senhor é a nossa justiça, eu acho que caminham extremamente junto, não é mesmo? Então nós vamos ler aqui e receber a nossa porção. Nós já chegamos ao final de mais uma semana, né, com a graça de Deus. Que vocês tenham um dia de descanso, um final de semana abençoado. Desacelere um pouco, descansa seu coração, observa um pouquinho aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus fez na sua vida essa semana, tá bom? Então vamos lá. Salmos 46, eu vou ler também o versículo 1 do Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Aí vamos para o versículo-chave, que é o 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós falamos essa semana do Salmo 91, né? Da gente habitar no esconderijo do Altíssimo, da gente habitar ali na cidade de Deus, que chama, o Senhor está ali. E aqui está dizendo que o Senhor dos Exércitos está conosco. Então, essa palavra Jeová Sabaoth, né? O Senhor dos Exércitos, é isso que nós temos que entender, irmãs, que nós falamos, antes de entrar nos nomes do Senhor, nós estávamos falando sobre batalha espiritual, nós falamos sobre as armaduras de Deus, nós falamos que nós precisamos ouvir o Senhor dos Exércitos, e hoje nós queremos falar sobre esse Senhor dos Exércitos. Em toda a palavra, especialmente no Antigo Testamento, você vai ver um Deus forte, poderoso, um Deus de guerra, porque a nossa vida ela é uma guerra, né, irmãs? Constantemente. Já falei que a nossa vida ela é uma luta contra o bem e o mal todos os dias. Mas nós temos um Senhor dos Exércitos, que é o Todo-Poderoso, né? O El Shaddai, o Todo-Poderoso. E ele tem o controle de todas as coisas, ele também é a nossa justiça, porque muitas vezes a gente sofre injustiça, né? A palavra de Deus mesmo diz que quando nós servirmos ao Senhor Jesus, nós seríamos perseguidos, sofreríamos injustiça, mas nós temos que entender que nós temos um Deus, que ele tem balança justa e que ele não cochila e nem dorme, ele está atento a tudo que acontece e ele é justo. E uma hora ele faz justiça, mais cedo ou mais tarde ele faz justiça naquilo que é justo, tá bom? Vamos ler Isaías também, capítulo 1, versículo 24. Fala assim: portanto diz o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso de Israel: eu tomarei satisfações aos meus adversários, e eu vingar-me-ei dos meus inimigos. Então aqui está dizendo que Deus, o Senhor Todo-Poderoso, ele toma sim satisfação dos seus inimigos e ele toma satisfação dos seus adversários e ele vinga os seus inimigos. Então nós precisamos confiar que o nosso Deus, né, o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, está conosco. Eu vou ler agora o versículo que fala do Jeová Tissidikinu, que ele é a nossa justiça. Depois eu vou voltar para o Senhor dos Exércitos, porque esse é a chave principal desse devocional de hoje. E o versículo-chave sobre o Senhor e a nossa justiça está em Jeremias, capítulo 33, 16. Naqueles dias, Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada Senhor, justiça nossa. Senhor é a nossa justiça. Então aqui está dizendo uma promessa sobre Judá e sobre Jerusalém, que sempre viveu, né, em batalhas, sempre viveu em guerras ali, sempre as nações se levantando contra Judá, contra Jerusalém, até hoje, né, irmãs, contra Israel, mas está dizendo uma promessa aqui que naqueles dias ela vai habitar seguramente, vai estar salva, habitar seguramente e será chamada, aquela cidade será chamada Senhor, justiça nossa.
Então, irmãs, nós estamos quase chegando ao fim desses estudos do nome de Deus. Tem muitos que eu não falei, né? Tem o Jeová Elion, Deus Altíssimo. Tem vários outros. Eu escolhi só esses que realmente que eu senti no meu coração. Sobre esse Jeová Sabaoth, eu quero falar uma coisa. Às vezes a gente encontra duas traduções para ele. Às vezes a gente encontra falando que significa o Deus que hospeda, mas eu encontrei mais como o Senhor dos Exércitos. De qualquer forma, eu quero falar do Senhor dos Exércitos, tá bom? E que essa é a nossa língua mesmo que nós usamos, Senhor dos Exércitos. Então, irmãs, nós estávamos falando que nas dificuldades da vida, né, o que Deus quer que nós entendamos, que quando nós passamos algo, Ele quer se apresentar a nós. O problema é que a gente entra em desespero com as nossas lutas, com as nossas batalhas, e ao invés da gente pegar o aprendizado que Deus quer e levar a gente a um nível maior, ser aprovado pelo Senhor, a gente passa por aquela guerra, né? Às vezes vence a trancos e barrancos e não entendemos e não conhecemos o Senhor como o Deus que se apresentou ali para nós, né? Como eu falei da vida financeira, por exemplo, às vezes está passando uma situação financeira e Deus quer se apresentar para você como Jeová Jiré, né? O Deus provedor. Só que aí na nossa correria, na nossa inquietude da alma, no nosso desespero, às vezes a gente até vence, né, irmãs? Porque Deus é misericordioso, mas a gente não conheceu o Deus provedor. E assim as nossas guerras. Muitas vezes a gente está em guerra, mas a gente não conhece ainda o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes a gente está sofrendo injustiça e a gente quer pagar com a mesma moeda, ou a gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos, ou a gente quer confiar na justiça dos homens, né? Muitas vezes a gente quer confiar. É lógico, irmãs, que a justiça do mundo está aí para nos ajudar. Polícia, advogado, né? O juiz, os tribunais, mas nós que dizemos que conhecemos ao Senhor, tudo na nossa vida tem que estar colocado diante dele primeiro. Primeiro ele é o nosso médico, primeiro ele é o nosso juiz, primeiro ele é o nosso advogado, primeiro ele é o nosso bom pastor, primeiro ele é o Jeová Jiré, ele quer ser e ele é o primeiro em tudo. Né? Não é isso que a palavra de Deus diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, nas dificuldades da vida, essa é o propósito, irmãs. Passou uma luta, abre os olhos, abre os ouvidos, esteja atento. Pai, o que tu queres que eu aprenda nessa situação? Não vamos ficar, irmãs, de um lado para o outro, agitada, com medo, porque se a gente fica assim, a luta só prolonga e a gente não aprende aquilo que Deus quer nos ensinar. Então você começa a imaginar, dessa semana toda que nós falamos, né, nos nomes de Deus, você começa a imaginar se cada luta que a gente passasse, a gente foi aprovada e ainda recebe o certificado do nome de Deus. Agora o nome de Deus está sobre a sua vida, agora você tem o selo do nome de Deus na sua testa, né? Foi aprovado numa área financeira, você tem o selo escrito, o Jeová Jiré é o seu Senhor. Você foi aprovado numa enfermidade, o Jeová Rafá, o Deus que cura, selou a sua vida. E aí você vai conhecendo a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que o importante é que nós venhamos a conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo a cada dia, né? E nós, muitas vezes, não conhecemos essas características, mas nós vamos conhecer a cada dia em nome de Jesus. E nós, mulheres, que agora o que entra no devocional que eu quero falar hoje, a base principal, é que nós, mulheres, temos ainda algo mais especial do Senhor, porque eu quero ler para finalizar Isaías 54. Em Isaías 54, irmãs, o Senhor fala conosco que o Senhor dos Exércitos é o nosso marido. Então, é isso que nós vamos entrar aqui para finalizar esse devocional desse dia, desse sábado, desse final de semana. Falta ainda um nome de Deus que eu tenho para falar, mas ele vai ser falado segunda-feira,
porque eu preciso falar algo antes de falar esse último, preciso falar algo antes. Então, vai ser como se fosse uma pausa, né, pequena que vai ter. Então, amanhã eu vou falar de um devocional que não está falando o nome de Deus, mas está preparando para a gente conhecer o próximo e o último, que será segunda-feira. Mas o Senhor está dizendo para nós, e aqui em Isaías 54, algo muito bacana, algo muito profundo sobre o Senhor dos Exércitos. Porque quando nós pensamos no Senhor dos Exércitos, nós só pensamos em guerra, né? Que ele é aquela guerra e que ele lidera o exército e que é ele que nos faz vencer. Mas ele quer que nós conheçamos ele numa peculiaridade, de uma característica que faz parte do Senhor dos Exércitos, que não é só guerrear, vencer guerras, ser um general, que é isso aqui que nós vamos ler em Isaías 54, capítulo 1 ao versículo 5. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste à luz, exulta com alegria, com alegre canto, e exclama: tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Esse texto é um pouco difícil de entender, mas ele está falando sobre as nações, né? A nação de Israel. Mas ele está mandando a gente cantar alegremente. Alarga o espaço da sua tenda. Isso é algo que Deus quer que nós façamos, irmãs. Alarga o espaço da sua tenda. Comece a expandir a sua tenda, a sua casa, o seu coração, a sua mente. Alarga o espaço da tua tenda. Estenda bem a sua habitação. Estende bem. Não impeça de alargar. Alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então, irmãs, eu vou lendo, mas vou parando aqui, tá? Deus está nos chamando para alargar o espaço da nossa tenda. O que significa isso? Vamos olhar para mais longe, vamos olhar que nós temos mais a conquistar, vamos olhar que nós temos mais para receber do Senhor, vamos expandir. Você tem que querer expandir, né? Você tem que olhar para a sua mente, olhar para o seu conhecimento e dizer: eu sei até aqui, mas eu posso saber mais. Eu tenho até aqui, mas eu posso ter mais. Porque é um Deus que está falando para você, né? Tem espaço. Se não tiver espaço, não tem como Deus derramar, irmãs. É igual a questão do odre novo, né, e odre velho. Se o odre velho estiver ali e carregando aquele vinho velho, como é que Deus vai derramar algo novo, né? Então, se você quer algo novo do Senhor, expande, alarga. É o que nós estamos fazendo nesses devocionais. Nós queremos algo novo. Nós queremos algo novo na nossa saúde. Então, o que nós estamos fazendo? Vamos beber mais água. Vamos dormir melhor, né? Vamos tomar um suco verde, vamos controlar a alimentação, vamos caminhar um pouquinho. Nós estamos alargando, falando: ei, Deus, eu quero mais nessa área. Mas isso tem que ser em todas as áreas, tá bom? Então você tem que dizer: eu quero mais, e começar a fazer coisas que vai transformar. Igual uma casa. Você não quer uma casa maior? O que você tem que fazer? Você tem que analisar o que você precisa ser feito e começar a construir mais partes na casa, não é verdade? Então está dizendo que faça isso. Deus está falando: faça isso. No versículo 2 de Isaías 54, ele está falando: faça isso porque você vai transbordar. Você vai transbordar para a direita e para a esquerda. E Deus quer nos encher. Ele quer nos encher, irmãs, de vida plena, de vida abundante, de vida cheia de paz, de uma vida controlada. Vamos ter luta sim, mas não esqueça disso. Não pensa que quando a gente começa a ouvir isso, a gente pensa: vai acabar todos os meus problemas, eu vou viver uma vida absurdamente, né, sem problema. Não existe isso. Mas nós vamos ter paz. Nós não vamos ficar mais naquele desespero, nós não vamos ficar mais naquela ansiedade que nos consome e que a gente passa ali o dia e não glorificou o nome do Senhor, porque a palavra diz ali em Mateus capítulo 6, quando nós orarmos: santificado seja o vosso nome. Primeira coisa da oração, santificar o nome de Deus. Mas se nós não conhecemos o nome de Deus, nós estamos passando uma vida financeira onde a gente não conhece o Jeová Jiré. Estamos passando uma guerra espiritual onde a gente não conhece o Senhor dos Exércitos. Como que a gente vai começar uma oração santificando o nome dele? Não é mesmo? Então Deus está dizendo que nós vamos transbordar.
E ele está dizendo, a sua posteridade vai possuir as nações e elas vão povoar as cidades assoladas. Está falando da nossa descendência, dos nossos filhos. Então, irmãs, eu tenho o costume de dizer para uma mulher que se ela não conseguiu se levantar, se ela não está se levantando, que ela se levante pelo menos por amor ao filho, né? Uma mulher conhece, sabe mais do que ninguém o que é o amor de um filho, né? De amar um filho. Então, às vezes, a gente sabe que se a gente não tiver força para nós mesmos, se a gente pensar no filho, uma mãe verdadeira, uma mãe que sabe o que é o amor, porque infelizmente tem muitas que não sabem, né, irmãs? Mas uma mãe que sabe o que é o amor de um filho, ela arranca força onde não tem, não é verdade? Ela dá a vida dela em lugar do filho. Então, eu costumo dizer isso, se você não consegue se levantar por você, não, irmã, eu já não aguento mais, eu não consigo, por amor aos seus filhos, por amor aos seus filhos, por amor ao meu filho, eu vou ser uma mulher melhor. Por amor ao meu filho, eu vou me transformar. Vou falar aqui de um testemunho corriqueiro, né? Uma história corriqueira, que eu achei bem bacana a postura da mulher. Não sei se vocês conhecem todas aí, especialmente do Brasil, né? Aquela apresentadora Silvia Popovic. Eu sempre gostei muito dela, né? Uma mulher inteligente e que trabalha muito com as mulheres, né? Nessas áreas de motivar as mulheres, enfim, uma excelente jornalista. E ela sempre foi muito gordinha, né? Ela era bem gordinha, mas ela era uma mulher gordinha, elegante, bonita, tinha uma autoestima bacana, aparentemente. E há 2 anos ela resolveu emagrecer, né? Ela está magérrima. Para quem não lembra, para quem não sabe, depois digita aí na internet que vocês vão ver como ela está seca, Silvia Popovic. E sempre que as pessoas perguntavam para ela sobre emagrecer, ela sempre dizia, gente, eu tô bem, eu tento controlar, eu tenho uma dificuldade de manter o peso, mas eu estou bem, eu tô feliz, estou tranquila. Então, parecia que era uma mulher que nunca ia querer emagrecer realmente, e não tem que emagrecer, né, irmãs? A gente tem que fazer aquilo que a gente precisa, aquilo que a saúde manda. Eu tô querendo contar uma história que nós vamos chegar lá na parte dos filhos, para você ver que bacana. Então, ela sempre ficou na dela, só que ela resolveu emagrecer e todo mundo assustou, né? Todo mundo falou, o que aconteceu? Ela falou, olha, minha filha fez 18 anos, ela foi mãe velha, né? Ela foi mãe, ela tinha 46 anos. Velha não, né, gente? A coroa, né? Porque eu tô quase 40 e tantos, eu não tô velha, né? Mas ela foi mãe com 46 anos, é considerada, né, uma idade já avançada, especialmente que foi há quase 20 anos atrás. Então, era bem considerada uma pessoa bem mais velha para ter filho nessa idade. E ela foi mãe aos 46 anos e agora a filha está com 18 anos. Então, ela está com 64 anos. Então, ela disse que o pai dela fez 90 e a filha fez 18. E quando a filha fez 18, ela olhou para ela e ela falou, eu preciso estar bem para ver minha filha crescer cada vez mais, para eu poder ver meus netos, e eu preciso estar entre essas 2 gerações, meu pai que está chegando a 90, e se eu continuar talvez da forma que eu estou, não vou chegar nem na idade do meu pai, e eu preciso estar bem para minha filha. Eu achei isso fantástico. Irmãs, eu gosto de citar pessoas que são corriqueiras do mundo ali mesmo, né? Do mundo que não é do nosso universo às vezes, porque a gente também não pode ficar preso numa bolha, né? A gente tem que ver que as pessoas também progridem, mesmo que não são do nosso meio, mesmo que não são chamadas cristãs. Então, eu admiro pessoas que se levantam, porque eu vou ser sincera, às vezes ela que não é chamada cristã, não é do nosso meio, está fazendo uma atitude muito mais prudente do que mulheres que estão no nosso meio, com religiosidade e às vezes não cresce, fica ali estagnado, achando que só porque tem Cristo tem tudo. E eu gosto de admirar mulheres que progridem na vida. Então, eu achei isso fantástico, achei isso sensacional, foi admirável. E desde então ela está emagrecendo. Mas eu precisava entrar nesse... Às vezes eu preciso dar exemplo bem prático, bem gostoso, assim, do dia a dia, para a gente olhar e falar, não é que é verdade? Então, você pode procurar essa entrevista dela, podem olhar fotos que vocês vão ver como ela está. Não estou dizendo aqui que tem que emagrecer, tá, irmãs, para ser feliz, para viver. Eu estou dizendo que a postura que ela tomou foi pensando na filha dela. Então, eu uso sempre essa expressão para as mulheres. Se você não consegue se levantar, levante pelo menos pelos seus filhos. Eu tive que fazer isso muito, muito. Teve coisas na minha vida que eu
deixei ser dominada a vida inteira. Mas quando eu tive a minha filha e comecei a crescer, eu não sei se vocês percebem, irmãs, mas a gente vira uma leoa depois que tem filho. Não é verdade? Nasce junto com uma mãe, nasce uma leoa. Principalmente se ela teve um parto normal, né, irmã? Aí que a gente fala, gente, nós somos poderosas demais, né? Porque botar um neném pra fora ali daquele jeito, no parto natural, normal ali, a gente fala, então agora ninguém me segura. Então é isso, irmãs. Voltando aqui, pegando tudo aí que eu falei, lute pelo menos pelos seus filhos, tá? Ah, irmã, eu não gosto de beber água, eu sou indisciplinada. Pelos seus filhos. Pelos seus filhos. Principalmente a gente, irmãs, que tem meninas. A gente que tem menina. Lógico que quem tem menino, você vai saber criar de um jeito. Eu não tenho, não sei, né? Mas a gente que tem menina, que é mulher como a gente, nós precisamos ser exemplo para elas. Porque se nós formos mulheres que aceita tudo, não é prudente, não se cuida, tem problema com baixa estima, como que essa criança vai ser? Como é que essa menina vai ser, irmãs? Então, se você não quer que a sua filha passe o que você passou, se levante por amor a ela, enquanto é tempo, tá bom? Se levante no Senhor, porque é uma outra coisa que eu falo também com as mulheres. As mulheres têm mania de achar que está se levantando, mas elas levantam para destruir as coisas. Eu agora não aguento mais nada, não tolero mais nada, sai destruindo tudo. Isso não é se levantar em Deus. Se levantar em Deus é outra coisa. Você resolve as questões sabiamente, com o Senhor dos Exércitos ao seu lado e construindo. Nunca é destruindo. A não ser que tenha que destruir coisas que o inimigo criou na sua vida, né? Mas destruir tudo sem resolver nada, só aparente para parecer que levantou, isso nunca foi se levantar em Deus. Voltando aqui, vamos lá para o versículo 4. Não temas, porque você não será envergonhada. Não te envergonhes, porque você não sofrerá humilhação, pois te esquecerá da vergonha da tua mocidade e não mais te lembrará do opróbrio da tua viuvez. O Senhor está dizendo para a gente o quê? Não temas. E o que eu tenho falado essa semana toda? Que o maior inimigo do homem é o medo. E Deus fala com a gente várias vezes na palavra, não temas, não temas, não temas, porque nós precisamos vencer esse medo de romper, né? Esse medo, eu tenho certeza que para Silvia Popovic, que foi anos acima do peso, ela teve que vencer o medo. Como é que eu vou ser? Ela teve que se reinventar. Como é que eu vou ser magra? Eu nunca fui magra. É um medo que você tem que se reinventar. Como é que eu vou ser aceita? O que as pessoas vão pensar? Como é que vai ser a minha postura? Ela teve que mudar toda a vida dela, né, irmãs? Tem que mudar todas as roupas, tudo. Ela virou outra pessoa, né? Então, não tema essa transformação. Não tema a transformação que Deus quer trazer na sua vida. Eu falei uma vez sobre que até para a gente romper, a gente precisa vencer o medo, porque a prisão que nos aprisionou a vida inteira vai começar a falar que a gente não merece aquilo, né? Que a gente não vai ser aceito e a gente acaba ficando aprisionado e não rompe. Então, quando Deus manda você alargar as suas tendas para você crescer, você precisa não ter medo de crescer. Não tenha medo de crescer, não tenha medo de voar, não tenha medo de chegar a lugares altos. Não importa o que as pessoas vão pensar. Quando você cresce, irmã, você motiva outras a crescerem. Ainda que talvez elas não falem, ainda que elas entortem o nariz para você, ainda que alguma amiga diga, você não é mais a mesma, não importa, vai crescendo no Senhor. Uma hora você está motivando alguém a crescer juntamente com você, tá bom? Você está abrindo espaço para outras crescerem também. Aqui está falando que você não será envergonhada. Então, quando nós estamos passando uma luta, nós precisamos crer. Pai, não me deixa ser envergonhada, né? Livra-me do mal. Eu não estou falando do nosso orgulho, né, irmã? Que às vezes a gente está no nosso orgulho, na nossa desobediência, a gente não quer ser envergonhada. Eu estou falando quando você está lutando com as armas verdadeiras, quando você está lutando com a palavra ali, juntando a palavra, fazendo aquilo que é certo, obedecendo. Então você pode e tem o direito de dizer, Pai, não me deixe ser envergonhada e nem confundida. Essa é uma das orações que eu gosto muito de fazer, não me deixe ser envergonhada e nem confundida. E aqui fala algo importante, fala você vai esquecer da vergonha da sua mocidade.
Nós precisamos deixar o passado para trás, irmãs. Não importa o que você fez, não importa o que aconteceu, não importa se você não se levantou, não importa se você está colhendo hoje alguma coisa porque você errou. Bola para frente, olha para você, se perdoe e caminhe para frente. Isso passou e eu vou mudar, eu vou transformar, eu vou crescer agora. Enquanto há fôlego de vida, irmã, há esperança, tá bom? E agora a gente entra no versículo-chave. Depois que Deus falou tudo isso para a mulher, para ela cantar alegremente, alargar o espaço da tenda, que ela vai transbordar, que os filhos dela vão possuir nações, para ela não temer, que ela não vai ser envergonhada e que ela vai esquecer da vergonha da mocidade dela ou do opróbrio da viuvez, o Senhor fala o que para ela? Porque o Senhor, o teu Criador, o teu marido é o Senhor dos exércitos, é o seu nome, o Santo de Israel, o seu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Então, o cume aqui do devocional, irmãs, quando nós estávamos falando, começamos lá no comecinho, né? O Senhor dos Exércitos e o Senhor é a nossa justiça. O Senhor dos Exércitos quer ser o seu marido. E essa é uma característica do Senhor dos Exércitos que é incrível, né? A gente ser casada com o Senhor dos Exércitos. Se você ter Deus como Senhor dos Exércitos já é incrível, para você saber que ele te protege, que ele te guia, que ele te instrui, que ele te treina. Já é incrível isso, né? Agora, você imagina o poderoso, o Senhor dos Exércitos, poderoso, Deus de toda a terra, ser o seu marido. Isso é sensacional. Então, Deus quer que você faça uma aliança com ele. Você quer fazer uma aliança com Deus? Você tem um desejo de fazer uma aliança com Deus? Você não sabe o que fazer? Case-se com ele. Case-se com ele. Fala, Senhor, a partir de hoje eu quero casar com o Senhor. A Bíblia parece loucura, né, irmãs? Mas a Bíblia termina com um casamento da igreja com Jesus Cristo. O casamento da igreja com o Senhor dos Exércitos, porque Jesus é um com o Pai, então ele também é Senhor dos Exércitos. Então, case-se com o Senhor. Sabe, às vezes nós mulheres esperamos tanto do homem, e não que o homem não seja bom, irmãs. Eu tenho um devocional que eu já falei sobre isso, né? Que o homem é a obra-prima da criação. Nós precisamos dos homens, sim. Nós somos gratas a Deus pelo homem, pelo sexo masculino que Deus criou, por todos os atributos, dons, por todo o chamado da vida do homem, ainda que ele muitas vezes não está cumprindo da forma que Deus queria, assim como nós também não estamos, né? Nós estamos em aprendizado. Mas Deus quer que você case com Deus primeiro. O Senhor dos Exércitos é o seu marido. Quando eu aprendi esse texto, irmãs, eu aprendi num momento bem difícil. Eu aprendi no momento onde eu estava já casada, casei muito nova, com 19 anos, e devido ao meu marido morar aqui, quando eu casei com ele morava aqui, ele estava de férias no Brasil, ele tinha que vir para cá, trabalhar, e eu ficar no Brasil esperando, até que os meus documentos saíssem. Isso levou 6 anos, então teve ano que ele ficou aí, ficou aqui 9 meses e ficou só 3 meses no Brasil comigo. Foram 6 anos muito difíceis, de muita provação, né, de provar o amor, a paciência, a longanimidade, provar o Deus provedor, tudo que Deus foi me ensinando naqueles 6 anos. Mas um dia você fica chateada, né, porque você tem um marido, mas não está ali presente. Então eu tinha que ir nas festas sozinha, eu tinha que ir a casamentos sozinho, casamentos que fomos convidados para ser padrinho, teria que ir sozinha. E você sabe, né, irmãs, as pessoas com as suas línguas ferinas, com seus olhares malignos, elas acabam nos ferindo, não é verdade? Então, no meio dessas afrontas, um dia eu abri a palavra com o coração triste: Senhor, até quando vai ser essa situação? E o Senhor me deu essa palavra: o Senhor dos Exércitos é o seu marido. Eu ainda não conhecia os textos né, dessa forma, e eu abracei essa palavra e eu comecei a entender e comecei a viver com o Senhor como meu marido. E desde então me apaixonei ainda mais pelo Senhor, e eu costumo dizer que eu tenho 2 maridos, né? Aliás, eu já uso até 2 alianças mesmo. Então, irmãs, case com o Senhor. Não espere muito do seu marido, não. Não fique aí cobrando dele coisa que ele não pode te dar, tá? Não estou dizendo que ele é ruim ou que ele é menos, mas é porque tem coisa que só Deus pode nos dar. Às vezes, irmã, eu tô carente, meu marido não entende, meu marido não para me ouvir.
Vai buscar isso nos pés do Senhor, irmã. Busca isso nos pés do Senhor, que você vai sair de lá tão cheia que é você que tem para dar para ele, né? Talvez ele também está carente. Mas o homem não vai falar, né, irmãs? Então, busque nos pés do Senhor. Irmã, eu estou tão cansada, né? Eu queria que meu marido suprisse mais as minhas necessidades. Busca nos pés do Senhor. O Senhor dos Exércitos é o seu marido. Se ele é o Senhor dos Exércitos, é o seu marido, automaticamente o Jeová Jiré é o seu marido, o Jeová Shalom é o seu marido, o Todo-Poderoso é o seu marido. Então, quando nós começarmos a aprender a buscar dessa fonte, e lá em Cantares, eu não quero entrar nessa história aí, porque eu quero guardar para mais para frente. Lá na frente, em Cantares, fala: eu sou do meu amado, e meu amado é meu. E nós sofremos muitas vezes porque nós não pertencemos ao Senhor. Nós queremos que Ele pertença a nós. Nós queremos que Ele faça as coisas para nós. Nós queremos que Ele seja o nosso Deus, mas nós não pertencemos a Ele. O nosso coração ainda não é todo dele. A nossa mente ainda não é toda dele. O nosso corpo ainda não é todo dele. Porque se o nosso corpo fosse todo dele, quando Deus te pedisse um jejum, você não ia relutar e encontrar tantas dificuldades. Não, mas esse eu não aguento ficar sem. Não, mas esse me faz mal. Não, mas isso não sei o quê. Nós não somos todas dele. Por isso que nós sofremos. Porque não temos como a gente se render a Ele. E Deus te chama a isso, se renda. Se renda ao Senhor dos Exércitos hoje e case-se com Ele. Eu não sei como é que você vai fazer, irmã, não sei, mas você vai buscar. Pai, me ensina. E quando você for casado com o Senhor dos Exércitos, o seu casamento terreno, eu te garanto, será muito melhor. Muito melhor. Porque você já não vai ver mais o seu marido e não vai cobrar dele e exigir coisas dele que ele não tem condição de te dar. Às vezes tem mulheres que sofreu lá na infância uma falta, né? A falta do pai, a falta de alguma coisa e quer que o marido supre. E ele é humano e ele também tem as suas necessidades. E é coisa que só Deus pode curar e tratar e suprir nas lacunas da nossa alma. Então a síntese de hoje é: deixe Deus se revelar a você. Talvez essas revelações, irmãs, e eu creio que 90% vão ser no momento de dificuldade. Porque é no momento de dificuldade que o Senhor se apresenta como um socorro bem presente na hora da angústia, como nós lemos no Salmo 46. Faça uma aliança com Ele, faça uma aliança com Deus. Fala: Deus, eu quero me casar com o Senhor, eu quero ser fiel ao Senhor. Quando a gente lê o Antigo Testamento, às vezes a gente vê o Senhor cobrando do povo de Israel fidelidade. A gente vê o Senhor chamando o povo de Israel de prostituta, que vocês prostituem com outros deuses. Vocês me renegam, eu sou tão bom para vocês e vocês me renegam. Então o Senhor está chamando a gente a ter uma fidelidade com o Senhor. Continue usando o nome de Deus, porque isso é poderoso. Então é isso, irmãs. Tenham todas um bom final de semana. Continuemos firmes nos nossos propósitos. Agora eu tenho que checar se a gente já acabou de ler Eclesiastes, porque eu me perdi um pouquinho, mas eu vou depois anotar aqui os dias, né, que a gente leu, quais são os livros, até que dia a gente leu. E eu vou deixar aqui uma fotinho também dos nomes de Deus. Talvez tenha algum ali que eu não falei, ou talvez tenha algum que está diferente, mas só para vocês terem uma noção, para não esquecer, tá bom? A canção que eu vou deixar hoje, ela não vai estar falando do nome de Deus em si. Eu quero uma canção que eu ouvi essa semana, ela é bem suave, ela é tipo uma MPB, né, bem suave, e que fala umas coisinhas tão gostosas, tão, assim, pra gente relaxar mesmo, irmãs, pra gente desfrutar um pouquinho da paz, da simplicidade, do dia a dia, e deixar Deus nos conduzir a uma quietude no espírito, especialmente no final de semana, onde a gente pode controlar mais esse tempo e estar com a nossa família, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.